Olá, queridos, paz e graça, pastor Daniel falando. Meus irmãos, eu venho até vocês falar sobre um assunto que desperta muita curiosidade, principalmente em uma ala mais jovem e também naquela ala que gosta de estudar sobre o tema de escatologia bíblica. Eu procuro a não falar sobre esse tema que é sobre a nova ordem mundial, que nós vamos fazer essa primeira aula e vamos ver a repercussão dela. Mas antes, irmãos, gostaria que você que está vendo esse vídeo curtisse o nosso canal, se inscrevesse no nosso canal, para que quando sair as outras aulas você vá tendo, seja notificado pelo YouTube para que você acompanhe as outras aulas. Tudo vai depender de como essa aula for aceita e recebida por vocês. Nós vamos falar sobre um assunto chamado a nova ordem mundial, os adoradores da besta. Essa é a primeira aula. Vale lembrar, irmãos, que quando a gente fala de nova ordem mundial, nós não podemos tirar assuntos de debaixo do braço, porque muito se vê aqui mesmo no YouTube pessoas falando sobre esse assunto, um atrás do outro, e fica aqui a questão, a pergunta: de onde se sai tanta coisa, tanta ligação com alguma coisa e assim por diante? Eu quero falar com você que a nova ordem mundial não é uma coisa nova. Biblicamente, ela é muito antiga. Mas eu quero ler aqui com você essa introdução do nosso estudo. Sempre foi o sonho dos mais poderosos do mundo implantar um governo único. Porém, sempre que ouvimos alguém falar este fato sobre nova ordem mundial, ele é remetido sempre ao campo da fé, pois não obstante todos os que se aventuravam a falar sobre o assunto, era remetido ao calabouço vergonhoso da teoria da conspiração. É assim que aqueles que fecham os olhos, ou aqueles que sabem que a nova ordem mundial existe, falam para que isso não venha a público. Vale lembrar os irmãos que tudo que nós formos falar aqui, se você quiser dar uma pausa no vídeo, nós temos uma vastíssima, isso não é nem um pedaço dos materiais que nós vamos usar para falar aqui sobre esse assunto. Serão várias aulas, então nós vamos ter muito, fora esses livros aqui que eu mostrei, muitos outros livros sobre o assunto para podermos falar. O plano da nova ordem mundial está neste momento a todo vapor e sendo colocado em andamento. Enquanto você vê esta aula, nós estamos sendo manipulados 24 horas por pessoas e organizações que nos induz a fazer aquilo que não queremos. E assim, as pessoas tomam decisões irracionais, que elas não têm noção de como essas decisões que elas tomam estão os levando para a sepultura. Mas com as suas mentes controladas, eles não se dão conta de que eles são apenas o que os poderosos da Noa chamam, aliás, os poderosos da Noa que estão no poder, usam a expressão de Lenin para classificar a massa, que é justamente idiotas funcionais. Sobre esse termo, sobre esse povo pré-hipnotizado que nós temos hoje em dia, andando pelas ruas, lutando por coisas que eles nem sabem o que é. Lenin disse assim, Vladimir Lenin disse: usaremos o idiota útil na linha de frente, incitaremos o ódio de classes, destruiremos sua base moral, a família e a espiritualidade, comerão as migalhas que caírem de nossas mesas. O Estado será Deus. Vladimir Lenin, o maior implantador do comunismo russo. Em seu livro 1984, eu acho que ele estava por aqui agora há pouco, este livro aqui que eu vou lhe mostrar, Roger Orwell fala sobre o grande controle que o mundo passaria. Porém,
para que andemos bem neste estudo, devemos tomar e entender o que de fato é a nova ordem mundial, ou na sigla NOA. O que é a nova ordem mundial? Nesse livro aqui, é uma das definições melhores que eu achei, Alexandre Costa. Nesse livro, a melhor definição sobre isso que encontrei foi escrita por Alexandre Costa, que diz: a nova ordem mundial é um conjunto de iniciativas que visam a implantação de um governo mundial estruturado em camadas, mas centralizada em uma entidade global. Talvez a ONU, talvez uma que venha a ser criada. Deste centro sairão organizações específicas, com ramificações em todos os países. Boa parte dessa estrutura já existe. Está distribuída entre os milhares de organismos estatais, nacionais e nacionalistas, e pelas organizações não governamentais, reunidas sob o guarda-chuva da ONU. Outras estão sendo criadas sem a participação de parlamentares e governos locais, às vezes com completo desconhecimento destes. Ou seja, isso está escrito aqui no livro Introdução à Nova Ordem Mundial. Nesta primeira aula, devemos identificar que para a implantação de uma ordem, devemos acreditar que, para a implantação de uma nova ordem, devemos acreditar que uma ordem já existe, que uma ordem já estava estabelecida. Por isso, devemos entender qual a primeira ordem que deve ser removida para que uma nova ordem seja estabelecida. Entenda bem, queridos. Uma ordem, para que uma coisa se chame nova ordem, ela tem que destruir uma ordem já existente. Aqui devemos estabelecer que sim, a NOA, sempre que falar de NOA, você já sabe, nova ordem a nova ordem. Sempre que, aqui devemos estabelecer que sim, a nova ordem mundial existe e ela tem uma cosmovisão calcada em uma fúria terrível contra Deus. Quando isso começou? Aqui está essa questão. Tudo começou quando Deus estabeleceu uma ordem no Éden, e o diabo, usando uma serpente, estabeleceu uma nova ordem. Justamente estou querendo afirmar que sim, o diabo é o doador do poderio para a nova ordem mundial. Perceba, no Éden, vale dizer, existia uma ordem harmônica que Deus estabeleceu como criador para o homem. E ali, o diabo veio e estabeleceu uma nova ordem, que nada mais foi do que uma desordem que nós vivemos até hoje por causa do pecado. Mais adiante disso, nós encontramos uma cidadela, um lugar, depois do dilúvio, chamado de Babel. E eu quero introduzir esse pedaço da aula com esse tema, Babel e a implantação da nova ordem mundial. Babel se propõe a desafiar mais uma vez a ordem de Deus e a estabelecer uma nova ordem. Todo o povo tinha um só idioma e assim eles tinham nas mãos a construção não apenas de uma nação, mas sim de um império globalizado, onde todos falavam o mesmo idioma e todos viviam em total rebeldia contra Deus. Ao colocar o projeto da Torre de Babel em andamento, o homem não estava apenas desconfiando de Deus, mas estava afirmando que Deus não tinha palavra e poderia quebrar o pacto que tinha firmado com o patriarca Noé. A Torre de Babel era, na verdade, um símbolo da arrogância de homens que estavam mesmo dispostos a quebrarem o pacto que Deus fizera com eles. Ou seja, para aquela cosmovisão ímpia que ancorava aquela torre, era, na verdade, o início de uma sociedade que não negava, em primeira instância, a existência de Deus. Ela só não queria que Deus fosse o regulador de suas condutas. Queridos, para que haja uma nova ordem mundial hoje, ela tem que vir montada em uma cosmovisão. Só que, como disse Salomão, certa feita, em Eclesiastes,
que não existe nada de novo debaixo do sol. Tudo aqui já foi feito. Certo físico ou matemático disse que nada se cria, tudo se copia. Então perceba, Babel é, na verdade, a construção de uma cosmovisão anti-Deus, de uma cosmovisão rebelde que vai se rebelar contra os princípios de Deus. O outro propósito, o propósito do pacto de Deus com o homem, é para unir o homem a si, ou seja, Deus tinha feito um pacto com Noé. Esta era a ordem existente. Deus tinha feito um pacto com Noé, para que o homem chegasse próximo de Deus. Ou seja, Deus fez um pacto com o homem para uni-lo firmemente a si. Sendo assim, este homem está ligado a ele através do pacto do próprio Deus com o homem. Mas o que o povo de Babel fez? Disseram: nós não queremos Deus. A torre é um símbolo de emancipação do homem. E é aqui que entra a cosmovisão da Torre de Babel. Se você não sabe o que é a palavra cosmovisão, em outro vídeo eu venho aqui falar sobre cosmovisão cristã e cosmovisão comunista, para você entender o que é mais ou menos isso. Mas se você quiser, aí no comentário me pergunta como você consegue adquirir esse livretinho aqui, que foi uma das nossas conferências aqui na igreja, sobre cosmovisão cristã e marxismo. A torre é um símbolo da emancipação do homem. Não queremos Deus, era isso que eles estavam afirmando. Não importa o que Deus nos mande fazer, nós faremos nossas barricadas contra a força do próprio Deus. A cosmovisão de Babel não é necessariamente ateia. Ou seja, ela não afirma que Deus não exista, mas está disposta a lutar contra Deus com todas as suas forças. Se determinarmos bem o que é cosmovisão, então agora podemos falar do termo sem medo de sermos mal interpretados. Pois do ponto de vista cosmológico, devemos acreditar que Babel não é apenas um termo geográfico, mas sim um termo totalmente cercado de uma visão de mundo, o que traz no seu escopo de nascimento uma revolta totalmente contrária a Deus. Babel, querido, não é uma questão geográfica. Babel é uma visão de mundo. E os objetivos e fundamentos de uma cosmovisão, e fundamentos de uma cosmovisão contra Deus. É de se observar que até aquele tempo os homens estavam felizes vivendo com suas habilidades e em tendas nômades, pois até então era isso que Deus queria, pois os homens teriam que povoar a terra. E assim viveriam contentes, confiando em Deus e em sua aliança que ele mesmo tinha estabelecido com o patriarca Noé. Porém, com toda a incitação e propagação da crença de Nimrod, isso mudou. Mudou completamente, pois com isso ele incitava o povo a erigir um monumento, um símbolo das habilidades dos homens. Os fundamentos de Babel. A cidade de Babel foi rapidamente estabelecida como um lugar aonde o homem podia unir-se em busca de suas próprias concupiscências, pois uniram-se em uma aliança espúria e assim estavam alcançando o que eles mesmos não conseguiram fazer sozinhos. Os seguidores de Nimrod o idolatravam como um herói, e ele, por sua vez, amava receber essa adoração. Ele, e não Deus, tornou-se o objeto da adoração e admiração daquele povo. Era a sua palavra cheia de arrogância quem guiava o povo e não mais a palavra de Deus. Era a sua torre quem trazia segurança para o povo e não mais a onipotente mão de Jeová. A torre era um símbolo religioso. O nome Babel no arcadiano, Babiluru, quer dizer portão de Deus. Perceba, façamos uma torre que toque os céus. Necessariamente, irmãos, não se está dizendo no texto que a torre iria passar as nuvens e chegar no céu de Deus. Segundo o comentarista
da editora Cultura Cristã, diz que aquela torre, os zigurates da torre, eles foram feitos para trazer os deuses para a terra. Aliás, veja bem, eu vou ler aqui para a gente entender. O nome Babel no arcadiano Barbiluru quer dizer portão de Deus. Porém, quando o nome é transliterado para o hebraico, ele é explicado pela etimologia do nome, que significa misturar ou confundir. Mas a princípio eu gostaria de trabalhar com o nome no seu original, que é o arcadiano, que é portão de Deus. O nome já era uma afronta, pois o pensamento era que Deus não seria mais o seu único Senhor. Veja Gênesis 11, do 1 ao 5. E era toda a terra de uma mesma língua, de uma mesma fala. E aconteceu que, partindo eles do Oriente, acharam um vale na terra de Sinar, e habitaram ali, e disseram uns aos outros: Eia, façamos tijolos, queimemo-los bem. E foi-lhes o tijolo por pedra, e o betume por cal. E disseram: Eia, edifiquemos nós uma cidade, e uma torre cujo cume toque nos céus, e façamo-nos um nome, para que não sejamos espalhados sobre a terra, sobre a face da terra. Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. A torre teria que tocar os céus. Bruce K. Walker diz: por exemplo, o zigurate em Larsa era chamado a casa do elo entre o céu e a terra. E dentre todos os zigurates mais famosos em Babilônia, é a casa do fundamento do céu e da terra. O zigurate culminava num pequeno sacrário, num topo, às vezes pintado com esmalte azul para fazê-lo misturar com o lar celestial dos deuses. Aqui a adição aos céus mostra que se rivalizava com o próprio Deus, o Senhor. Se rivalizava com o próprio Deus. O Senhor não é um gênero humano, habita nos céus, como está na Bíblia. A palavra zigurate vem do arcadiano zakuru, que é o mesmo que edificar alto. Ou seja, aquela torre, na sua ponta, tinha o seu próprio zigurate. Por isso diz uma torre que toque aos céus. Uma torre que faça o portal entre os deuses e os homens. Para que, primeiro, você estabeleça alguma cosmovisão, em primeiro lugar, você terá que destruir a outra. E a outra cosmovisão vigente era, na verdade, uma aliança de Deus com Noé. Por isso que, para o sistema religioso pagão de Babilônia entrar em pauta, o Deus Jeová deveria sair. Perceba, essa história de nova ordem mundial, ela não é tão nova. Ela é antiga. Ela não é de agora. Agora o povo estava provido de o seu próprio rei, o seu próprio mandatário. Alguém enviado dos céus os ajudaria a viver sob suas próprias regras. O culto ao Estado acabava de nascer em Babel. O povo não queria ser lembrado como o povo de Deus, e sim como o povo de Babel. Veja, eia, façamos uma torre para que o nosso nome seja lembrado. Já não era mais o povo de Deus, eles não queriam ser lembrados como isso. Eles queriam ser lembrados como o povo de Babel. Ali nascia a primeira adoração ao Estado. Ali nascia o povo confiando no Estado. Ali nascia o Estado mandando e se pondo sobre o povo. Com isto, Nimrod trabalha para que o povo se revolte contra Deus e comece a entender que no cume da torre estava o zigurate dos deuses. A torre era a proteção contra Jeová e também estava a adoração a qualquer Deus que os seus corações idólatras quisessem adorar. O Estado, como religião secular, é um projeto transcendental, pois promete uma mutação cósmica, a transformação da condição do homem. Ele promete um salto do império da necessidade e do medo para o império da liberdade. Essa é a questão, irmãos, que
os governos, principalmente socialistas, marxistas, comunistas, eles prometem. Dá para se perceber que o comunismo não é novo. O comunismo é bem antigo. Agora era o líder de Babel quem ditava os novos deuses do Estado. E de como as pessoas iriam adorá-los. Os corações idólatras, aliançados um com outros e tendo Deus como seu inimigo, criaram o ídolo perfeito. Agora, aqueles moradores de Babel estavam envolvidos em cultos à personalidade, em cultos a deuses que os seus corações criaram. A torre era o símbolo de quanto a malignidade do homem poderia chegar. O arco que permeava o céu era o símbolo da aliança que Deus fez com Noé, que dizia: eu não mais destruirei o homem que criei. Ao passo que a torre era um símbolo de uma aliança maligna dos homens com eles mesmos. E logo virou uma aliança entre os homens e os deuses que eles mesmos criaram para adorar em lugar do Deus Jeová. Ali era o símbolo da emancipação do homem. Assim como Adão quis viver sem Deus e caiu no pecado da idolatria de ser seu próprio Deus, assim também os homens de Babel fizeram a mesma coisa. Babel é a rebelião contra Deus em seu maior estado de rebelião. Em Babel, o Estado é o novo Deus. É o Estado quem provê. É o Estado quem protege. É o Estado quem dá. Babel acabou-se de um jeito trágico que a gente sabe. Mas as ideias de Babel, irmão, ela nunca foi uma torre. Deus desbaratou aquele projeto da torre, mas a cosmovisão ficou. E em Daniel capítulo 3 nós encontramos de novo o culto de Babel, a nova ordem mundial sendo estabelecida. Em Daniel 3 encontramos esta ordem sendo outra vez ovacionada. Pois se percebermos bem, os termos eram estes: quando todos ouvirem a música tocar, eles deveriam se curvar diante de uma estátua que do rei. Isto quer dizer que o rei de Babilônia era o provedor do mundo. O Estado era quem sustentava o povo. Então o Estado era o Deus do povo. Perceba que adorar o Estado, e aqui sim em Daniel capítulo 3, versículo 18, nós vemos de uma vez por todas quem está por trás dessa nova ordem mundial. Quem está por trás desta tentativa de que o Estado vire um Deus. Em Daniel 3,18, quando os 3 jovens são chamados porque não se curvaram à estátua de Nabucodonosor, os jovens disseram assim: mas se não fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que levantaste. Aqui está quem comanda esta nova ordem mundial. A nova ordem mundial, ela vem ungida, e nós vamos ver isso mais adiante. Ungida e banhada pelo próprio Satanás. Desmontando a ordem existente para colocar uma nova ordem. Em Apocalipse temos uma forma terrível e diabólica de uma Babilônia, uma nova ordem mundial que persegue a igreja de forma feroz. E quem persegue a igreja é o próprio dragão, Satanás. Se observarmos bem, logo depois que o dragão, Satanás, persegue a igreja, ele dá o poder para uma aliança de impérios que tem como junção os maiores impérios do mundo. Perceba, em Apocalipse 12, e aqui, como eu sou de linha amilenista, nós cremos que Apocalipse 12 trata-se da igreja. Em Apocalipse 12, a igreja será, sempre foi e será de novo perseguida de uma forma ferrenha pelo próprio Satanás. E logo em seguida, Satanás, não alcançando o seu objetivo de destruição da igreja, ele unge uma besta, ou seja, uma junção de países, uma junção de impérios, chamado a besta que sobe do mar. Em Apocalipse 13, 1 ao 4,
a besta sobe do mar, que é as nações. Porém, o termo é simples. Quem dá poder à besta é o dragão. Apocalipse, capítulo 13, versículo 2. O dragão, Satanás, que odeia o povo de Deus. Ou seja, quem tem o interesse para uma nova ordem mundial é o próprio diabo. Sendo assim, os homens adorarão não a um sistema, mas o próprio Satanás. Perceba, irmãos, esta nova ordem mundial, ela é montada, totalmente montada, sob a égide do diabo, de Satanás. Todos os valores satânicos contrários a Cristo serão colocados em pauta, pois o seu intuito é justamente fazer guerra contra os santos. Apocalipse, capítulo 13, versículo 5 e 7. Perceba bem uma coisa, não é uma questão aqui de se pensar que vai se ter amizade com esse sistema, porque ele nasce engembrado lá em Babel, em uma revolta total contra Deus. E sendo assim também uma revolta total contra quem segue a Deus. O que temos no mundo é uma guerra de soberanias. De um lado os servos de Deus, do outro lado os servos do diabo. De um lado os selados de Deus, como está em Apocalipse 7. Do outro lado os selados da besta, como está em Apocalipse 13, 16 ao 18. Como identificar então o sistema da besta? Como identificar o sistema, um sistema político que faça parte da nova ordem mundial? Como se identificar isso? Perceba, não adianta o que as pessoas falem para os adoradores da besta, pois eles preferem dar ouvidos ao sistema contrário a Deus do que a própria palavra de Deus. O sistema é contrário a tudo o que Deus estabeleceu. O sistema é contrário a tudo o que Deus estabeleceu. Seja espiritual, familiar, defesa da vida na forma mais rudimentar. Ficar do lado do sistema é o mesmo que ficar do lado do próprio diabo. E aqui está uma questão, irmãos. Nós temos que entender que todos políticos que forem contra qualquer ordem estabelecida por Deus, esse político ele tem como seu rei, seu dono, Satanás. Ele faz parte de um sistema totalmente contrário ao sistema da igreja. Então, como você identifica quem faz parte desse sistema, desse conluio da nova ordem mundial? É a ira deles contra Deus e contra a igreja. É quando eles falam, babam a boca contra a igreja. É quando eles falam sobre Deus, eles até tentam entrar dentro da igreja, mas as suas máscaras não ficam lá por muito tempo. E aqui, para que a nova ordem mundial se estabeleça, a ordem proposta que aí está, tem que ser desmontada, tem que ser destruída. E a ordem que nós temos hoje no Ocidente, o que move o homem? O ser humano é regido por alguns pilares. Primeiro, religião. E aqui no Ocidente, nós temos no Ocidente a religião judaica cristã. O cristianismo é predominância no Ocidente. Segundo, a filosofia. E a filosofia do pensamento grego que diz: o homem é material e existe nele algo imaterial metafísico. Terceiro, o direito romano, o legado deixado pelos romanos. Desses três aqui, é onde está calcado a questão familiar, a questão ético-moral e a liberdade. Para que a nova ordem mundial se estabeleça, isto tudo aqui que eu falei, religião, filosofia, direito, família, moral e liberdade, tem que ser, como a gente diz, reprogramado, resetado e refeito nos moldes da nova ordem mundial. Só existe um movimento político que representa
a agressividade de um ódio mortal contra Deus ao ponto de avançar contra todos esses pilares. Este movimento político é o comunismo, ou como conhecemos bem, Partidos Unidos de Esquerda. Todo partido de esquerda. Basta vermos como a esquerda nasceu na França. O movimento da Revolução Francesa e também o Iluminismo. O slogan da Revolução Francesa era Ni Dieu, ni Maître, que é nem Deus, nem mestre. O que a Revolução Francesa propôs foi de fato uma nova Babel, uma nova estátua de Nabucodonosor. Ou seja, vamos identificar a adoração, vamos redefinir a adoração do povo. Qualquer governo que consiga redefinir a filosofia religiosa de um povo, ele conseguirá fazer deste povo uma nova sociedade, montada em uma ordem sombria, e uma vez destruída aquela filosofia religiosa, fica muito mais fácil de promover a nova. A ideia da nova ordem mundial é simples. Para que ela seja estabelecida, ela terá de ser alçada de forma aparentemente democrática. E aqui nós vamos ficar para a próxima aula, que será a nova ordem mundial e a democracia. Na próxima aula nós vamos falar sobre isso e sobre o desmonte da ordem atual, onde tudo começa. Corrupção dos meios de massa, política, imprensa, escola e igreja. Nós vamos estudar sobre tudo isso. Meus queridos, se vocês querem saber a verdadeira história da Revolução Francesa, Christophe Dawson, Os Deuses da Revolução. Leiam esse livro aqui. Os Deuses da Revolução. É um livro de leitura rápida, mas riquíssimo. Você vai entender qual foi a proposta de fato da Revolução Francesa. Leia esse livro. Então eu espero em Deus poder ter te ajudado. A conclusão que fica nesse primeiro vídeo é: a revolução, a nova ordem mundial, ela é muito antiga e tem uma cosmovisão totalmente contrária a Deus e aos seus princípios. Prepare-se, pois haverá, não muito longe desses dias, uma grande revolução, mais do que já está acontecendo, em todo o âmbito de cadeia, de meios de massa, que é política, imprensa, escola, igreja e assim por diante. Nós voltaremos para falar na próxima aula sobre a nova ordem mundial e como a democracia irá alçá-la ao poder. Eu espero que você goste dessa aula. Primeira aula, nós estamos um pouco nervosos. Esse vídeo não tem edição, então se você gosta do conteúdo desse canal, compartilha e se inscreve no canal. Que Deus em Cristo te abençoe em nome de Jesus.